a questão. Bom dia! Vamos falar hoje sobre os elementos da linguagem. Dissemos que apenas o ser humano é capaz de produzir linguagem em um determinado nível, que é o nível simbólico. Os animais são capazes de entender apenas ícones e alguns símbolos. O homem é produtor de símbolos. Vejamos alguns outros elementos da linguagem. A linguagem constitui-se de repertório, regras de combinação de signos e regras de uso do signo. O repertório, ele relaciona os signos que compõem uma linguagem. Então, você tem, por exemplo, na linguagem do desenho, quais seriam os signos, ou melhor, quais seriam os elementos que constituiriam o repertório? Seria a linha, o ponto e o plano. Com esse repertório, é possível fazer-se todos os tipos de desenhos possíveis. Na música, é bem interessante a questão do repertório. E eu quis colocar aqui para que nós façamos a diferenciação. Quando nós falamos em repertório em música, nós muitas vezes não estamos nos referindo ao conjunto de elementos que eu utilizo para fazer música. No caso do desenho, foi isso que aconteceu. Mas muitas vezes, quando eu falo repertório de música, eu estou falando da relação de músicas que eu vou utilizar para um determinado show ou apresentação. Mas pode-se também falar de repertório fazendo referência aos elementos que eu vou utilizar para compor música. No caso, eu precisarei principalmente do som e do silêncio, mas se for para fazer a representação gráfica da música, aí eu vou precisar de retas paralelas e de alguns outros símbolos, tais como a clave, as figuras, por aí vai. No que se refere às regras de combinação dos signos, a gente, quando fala disso, está fazendo referência a quando se pode e quando não se pode usar certos signos juntos. Um exemplo, se você vai compor um livro em português, de repente, do nada, você não pode fazer constar uma palavra em japonês, em mandarim. Então, tem signos que se coadunam perfeitamente para serem usados juntos e outros nem tanto. Depois temos as regras de uso do signo. Aqui é indicado quando se deve e quando não se deve usar certos signos. E aí um exemplo é a questão do pronome, o pronome pessoal. Às vezes cabe o pronome tu, vós, você, por aí vai. Bom, em relação à construção do significado, digamos algumas poucas coisas. Existem signos que têm significado próprio, estabelecido por convenção social. Esses constam no dicionário. Você quer saber o significado dele? Vai ao dicionário e descobre. Pronto. Muitas vezes, no entanto, o signo tem mais de um significado. Eu já falei algumas vezes que, por exemplo, a palavra manga, escrita em forma de palavra, é um signo. E aí eu tenho o quê? Manga, eu posso achar vários significados para esta palavra. Claro, se eu fizer o desenho da manga, aí já fica mais entregue o significado ao qual eu estou fazendo referência. Se eu falo de manga, se eu desenho uma manga de camisa, aí a palavra manga já tem uma referência definida.
Mas se eu só ponho a palavra manga, aí você pode imaginar diversos significados para esta palavra. Vai ter que ver o contexto dentro do qual aquela palavra aparece para ver o que está significando ali. Então, tudo isso são situações em que você utiliza um determinado signo e aí precisa conhecer bem o significado ou pelo menos se preocupar em pesquisar para entender em que significado determinada palavra ou signo está sendo posta. Muito bem. Passemos um pouquinho adiante agora e vamos trabalhar com os tipos de linguagem. Sabemos que não basta que a gente domine o código para que tenhamos condições de fazer as interpretações corretas dos signos. Mais do que isso, nós temos que ter o conhecimento das situações sociais. É o determinado e famoso contexto. Se você está lendo um livro que narra uma determinada situação que aconteceu no século V, X, é um contexto. Se esta situação descrita ocorre, por exemplo, no século XX, é outro contexto. E aí nós temos um contexto temporal distinto, mas poderia ser um outro tipo de contexto, um contexto educacional, por exemplo. É muito diferente uma sala de aula do século XII ou do 12º século para uma sala de aula do nosso século. Vejamos aqui algumas linguagens. Temos diversos tipos. Temos a linguagem matemática, temos a linguagem do computador, temos a linguagem artística, a linguagem gestual, a linguagem da moda. Interessante averiguar que é basicamente impossível dizer quantos tipos de linguagem existem. Existem inúmeras formas de linguagem. E o importante nesse entendimento das expressões via linguagem é que a gente precisa entender que algumas linguagens são mais efêmeras, elas passam com mais rapidez, elas duram muito pouco, e outras linguagens já são mais duradouras, permanecem mais tempo. E aí tudo isso entra na hora de se fazer o destrinchamento ou a decodificação da linguagem, esclarecimento da linguagem. Então, a linguagem da moda, por exemplo, ela é uma linguagem que se esvai com muita facilidade, dura muito pouco. E um dos motivos pelos quais isso ocorre é porque a significação, por exemplo, qual é a cor da moda, qual é a cor da nova tendência, quem dá o significado disso é um pequeno grupo, são os costureiros, os estilistas, o pessoal que é ligado à moda. Não é uma coisa cristalizada na sociedade. De repente, toda a sociedade fez o significado de um determinado símbolo e aquele significado permaneceu. Não, foi apenas umas poucas pessoas que puseram e aí essa coisa nem chegou a ser conhecida de muitos outros. Então, não se cristalizou o significado. Pois bem, na linguagem do computador, a gente vai ter uma inflexibilidade bem patente. E a linguagem artística, ela seria uma linguagem mediana. Nem seria aquela linguagem que acaba rapidamente e nem seria aquela linguagem que permanece muito tempo. A tendência do mundo atual é que as linguagens, todas elas, não apenas a linguagem da moda, elas passem com mais velocidade, elas se mantenham de maneira mais efêmera, elas se esvaiam com muito mais facilidade. Vejamos aqui a linguagem verbal, digamos algumas coisas sobre ela.
Seguindo Gusdorf, nós teremos como leitmotiv a ideia de que a palavra é a senha de entrada no mundo humano. Começo a dominar a palavra, começo a me tornar humano. A linguagem é um sistema de representações que é aceito por um grupo social, e essa linguagem dá condições a que as pessoas desse grupo estabeleçam comunicação entre si. Aí a gente vai ter que trabalhar com um laço que ocorre entre a representação e o objeto representado. Há uma ligação entre o objeto casa e o símbolo casa, que no caso é o desenho da casa ou a palavra casa. Existe uma relação, mas na linguagem humana, grande parte desses significados, ou melhor, dessas relações, são arbitrárias. Muito bem, a linguagem é um dos principais instrumentos na formação do mundo cultural. Dominou a linguagem, faz cultura. Não dominou a linguagem, não faz cultura. Cultura, portanto, é uma decorrência do domínio da linguagem. Quando a gente dá nome a alguma coisa, o que é que a gente, na verdade, faz? A gente faz uma individuação. Olha essa palavra. Individuar algo não é individualizar, é individuar mesmo. Individuar significa diferenciar. Quando a palavra livro passa a ser algo que nomeia esse objeto, houve uma individuação. Porque agora a palavra livro não pode ser aplicada a esse objeto, ela não pode ser aplicada a esse objeto. A palavra livro agora está individuada. Ela agora tem um objeto próprio para servir de referência. Muito isso. Então, dar nome significa individuar. Ok? O nome tem a capacidade de tornar presente para a nossa consciência o objeto que está longe de nós. Esse é o processo final da individuação. Usou o símbolo, atualmente, automaticamente, vai ser remetida àquilo que o símbolo significa. Quais são as funções da linguagem? De acordo com Jacobson, a linguagem tem várias funções. Ele aponta 6 fatores fundamentais na comunicação verbal. Esses fatores seriam o quê? O contexto, o emissor, a mensagem, o destinatário, o contato e o código. Mas vejamos aqui as funções mais expressivas da linguagem. Vamos a elas. Primeiro, a função referencial. Nesse sentido, eu uso uma determinada linguagem e a utilização dessa linguagem é orientada pelo contexto da comunicação. Quando eu digo assim, hoje está muito agradável, aí eu estou fazendo uso da função referencial, porque eu estou fazendo uma referência ao contexto que eu estou vivenciando. A linguagem tem uma função expressiva que tem como finalidade uma expressão da afetividade. A pessoa está irada, zangada. Então, ela expressa essa afetividade. Com o quê? Com palavras que denotem esse sentimento. Com xingamentos, palavrões, etc. Ou o contrário, né? Pode ser que a pessoa esteja bem em paz com tudo e aí ela vai expressar isso com palavras de afeto. Aí nós teremos, portanto, nessas duas situações, a utilização da função expressiva da linguagem. Na função conativa, a linguagem vai ser orientada para o destinatário. Quando eu digo assim, opa, ei, aí estou querendo chamar a atenção de uma pessoa. A linguagem não se refere a expressar o que eu quero, mas ela se refere a trazer para mim uma pessoa que está fora. A referência da linguagem não sou eu, é a pessoa fora. Na função fática, aí nós temos o objetivo da linguagem
definido como sendo manter ou interromper uma comunicação. Então, certas expressões da comunicação são postas para terminar. Quando a pessoa vai e diz assim, pois é, ela pode estar utilizando esse pois é como uma forma de dizer, ok, eu sei. Pronto, fecha isso aí. Precisa continuar. Ou então, ela pode usar esse pois é, por isso que eu estou colocando esse exemplo, porque um mesmo sinal, o mesmo signo, ele pode ser utilizado com mais de um significado, com mais de uma função. Então, eu posso usar um pois é também como continua, certo? Eu digo, escuta. Opa, já estou chamando a atenção da pessoa para ficar numa postura de austeridade. E, ao mesmo tempo, de atenção. Temos a função metalinguística, que é o tipo de situação onde a mensagem discute o uso do próprio código ou da própria mensagem. E um exemplo disso é quando a gente pergunta o significado de uma palavra. É eu usando a palavra para destrinchar o sentido de palavras. Aí eu estou lidando com a metalinguagem. Pois muito bem. Nós, na próxima aula, falaremos sobre os pensamentos concretos e abstratos. Por hoje, eu imagino que estejamos muito bem e podemos dar-nos por satisfeito. Até a próxima!